Salve família! Michel aqui na área e nesse vídeo nós vamos explorar os principais conceitos ali de uma navegação básica em iOS. O principal componente do SwiftUI para criar uma navegação básica é a Navigation Stack. A Navigation Stack tem o poder de exibir telas, criando uma espécie de navegação. Então ela vai exibir para o seu usuário a view selecionada dentro da sua interface. Não existe apenas a Navigation Stack, mas o que existe em comum entre todas elas é essa parte superior, uma área destinada a trazer contexto para o conteúdo que está sendo exibido, onde é possível exibir um título e também ações para o seu usuário. Basicamente, todas as pessoas que utilizaram um iPhone já utilizaram esse componente de navegação, e você pode ver nitidamente essa barra superior em qualquer uma dessas aplicações. Mas como é possível fazer com que uma navigation altere a tela que está sendo exibida? Nós podemos fazer isso através da navegação programática ou através da criação de um link. Da mesma forma que existe em um site na internet, criar um link e deixar com que os nossos usuários decidam para onde eles querem ir. A palavra stack significa pilha, e não aquela pilha de energia, mas aquela pilha de empilhamento. Por exemplo, uma pilha de livros. Então, para que você consiga entender o funcionamento desse componente por trás dos panos, basta pensar dessa forma. Nós estamos empilhando essas views. Todas as vezes que os seus usuários clicarem em um link, nós iremos inserir uma nova tela dentro da navigation. É como se você estivesse olhando para essa caixa de cima para baixo. Você não consegue ver as outras views, simplesmente a última view que foi inserida nessa caixinha. Todas as vezes que o seu usuário decidir voltar nessa navegação, nós estamos removendo a tela mais recente, até que finalmente todas as telas tenham sido removidas e o usuário consiga chegar à tela inicial da sua aplicação. Então vamos lá, família! Criei um projeto chamado Foot, vai ser o nosso Foot App, e a primeira tela desse app, como todos os apps que a gente cria em SwiftUI, é a Content View. Qual é o nosso objetivo aqui? Nós queremos que quando o usuário tocar em algum componente aqui na nossa primeira tela, nós vamos fazer com que ele navegue para uma segunda tela. Nós vamos chamar essa segunda tela de Detail View, uma tela de detalhe. Nós temos aqui uma segunda tela, que é a nossa Detail View. Vou fazer o mesmo processo, eu vou copiar essa label que a gente já criou aqui na Content View e vou levar ela lá para dentro da Detail View. Então, show de bola! Nós temos a nossa Content View aqui, que é a nossa Home, e nós temos a nossa Detail View, que é a nossa segunda tela. O primeiro passo para a gente criar uma navegação básica é inserir a Navigation Stack. Nós inserimos o nosso conteúdo da primeira tela dentro de uma Navigation Stack. Inseri um VStack, e agora eu vou inserir um link aqui na nossa interface para que ele faça o disparo da primeira tela para a segunda tela. O nome é bem sugestivo, ele se chama Navigation Link. Eu vou pegar essa segunda opção aqui de Title e Destination. O título do nosso link vai ser Link. E o destino do nosso link vai ser quem? Se você reparar, o destino é uma view. O nosso Xcode está nos cobrando uma view e pode ser praticamente qualquer view. Nós já temos essa view criada, que é a nossa segunda tela, a Detail View. Nós temos agora um link logo abaixo da nossa label de Home. Eu vou executar o nosso preview e clicar. Boom! Ele inseriu na Navigation Stack uma nova visualização de destino, que no caso é a nossa segunda tela. Por isso, aconteceu essa transição da tela A até a tela B. E é importante notar aqui, turma, que lá em cima nós já temos aquele botãozinho de back, de voltar, que é praticamente aquele processo de remover a Detail View da nossa stack. Então, quando eu clico nesse link, eu estou navegando para a segunda tela, inserindo a Detail View dentro da pilha. E quando eu clico em voltar,
eu estou removendo a Detail View, fazendo com que a nossa Home View seja novamente exibida. O processo é bem simples, né, turma? Praticamente é isso que você precisa fazer para criar uma navegação básica aqui no seu projeto de SwiftUI. Acho que o primeiro detalhe legal para mostrar para vocês é sobre o link. Nós temos aqui o título do nosso link, né? Ou seja, o texto, e o destino. Mas existem variações aqui do Navigation Link que podem facilitar na hora que vocês estiverem construindo a interface de vocês. Eu vou apagar, dei o ESC, e tem essa opção aqui, ó, que ele já começa com destino, e ao invés de ser uma title key, ele me cobra uma label. Então agora, primeiro eu passo o destino, que é a nossa Detail View, e a label não é mais um texto. Essa label agora me pede o quê? Uma view. Então, olha só, o resultado é literalmente o mesmo. Mas a novidade agora é que, ao invés de ficar trabalhando e customizando um Navigation Link, eu vou customizar o componente de texto. Posso colocar aqui alguma imagem ou um outro componente mais interessante para servir como link para a minha segunda tela dessa aplicação. Então, essa é uma forma diferente de você criar um link. Primeiro você passa o destino e tudo que estiver entre as chaves do link vai ser o disparo para a segunda tela. O Navigation Link ele também é inteligente o suficiente para se adequar de acordo com o contexto que ele habita. Por exemplo, aqui no nosso código nós estamos inserindo um Navigation Link dentro de um VStack. Por isso, ele tem esse comportamento dessa forma. E se a gente estivesse alterando esse VStack para uma lista? Vou tirar aqui a nossa label e vou alterar de VStack para lista. Dá uma olhada aqui no nosso preview. Ele já entendeu que agora ele habita dentro de uma lista e já existe esse símbolo aqui, que seria o nosso disclosure. Por exemplo, se eu chegasse aqui em cima dele e criasse só um texto. Agora, a primeira linha não contém mais aquele símbolo, esse Disclosure Indicator aqui, ou chevron, depende da forma como você costuma chamar esse cara, mas isso aqui é uma boa prática de usabilidade, você informar para o usuário que existe uma ação ao tocar naquela célula da lista. Também existem algumas áreas exclusivas aqui proporcionadas pela Navigation Stack que vão ajudar o nosso usuário a compreender a informação e interagir com a informação que está sendo exibida ali na nossa interface. Essa área exclusiva é conhecida como Navigation Bar ou também como Toolbar. São aquelas barras superiores onde nós podemos inserir títulos e até botões de interação. Por mais que essa barra não esteja aparecendo aqui na nossa aplicação, ela já existe. Quando nós clicamos em Detail, aquele botão de Back está sendo exibido ali em cima. Então, como que a gente cria um título para trazer mais contexto aqui para essa tela de Home View? Nós fazemos isso através dos modificadores. Navigation Title. Então, agora nós já temos aquele título ali em cima. E quando clicamos na segunda tela, reparem no botão lá em cima. Agora ele não se chama mais Back, e sim o título que a gente inseriu na primeira tela. Uma outra customização interessante que você pode fazer aqui é forçar com que esse título não esteja nesse formato grande aqui, que ele esteja sempre minimizado ali ao centro da sua barra superior. Navigation Bar Title Display. Nós temos aqui algumas opções. Inline, o nosso título fica pequenininho na nossa barra superior. Ou podemos utilizar o Large, que é basicamente aquele que nós estávamos utilizando. Esse comportamento aqui de deixar uma exibição de título larga e quando puxarmos a lista ou fizermos o scroll aqui do componente, ele mostra ali o título pequenininho lá em cima, é o comportamento automático, que é essa opção aqui, ó, ponto automatic. Mas você não precisa literalmente inserir essa opção, porque ela já é a opção pré-definida aqui pelo SwiftUI. Também existem customizações de toolbar, que nós conseguimos literalmente inserir botões nessas barras superiores. Antes da gente avançar, eu só queria mostrar para vocês um erro muito comum que muita gente que está começando acaba cometendo e se embananando aqui na hora de criar as barras superiores. Esse título pertence ao conteúdo e não à Navigation Stack.
Imagina como se isso fosse um porta-retrato. A Navigation Stack é o nosso porta-retrato e a lista, no caso, é o conteúdo que está sendo exibido nesse porta-retrato, ou seja, é a foto que está sendo exibida ali. Então tome bastante cuidado na hora de inserir os modificadores. Muita gente acaba inserindo esses modificadores na Navigation Stack, aqui embaixo. E olha só o que acontece. Você não vai conseguir ter esse resultado. Então lembra, essas informações de título pertencem ao conteúdo. Esse título ele serve para trazer mais contexto sobre aquele conteúdo. Eu vou abrir aqui a nossa Detail View e eu quero que você perceba uma coisa. Repare que em nenhum momento nós estamos inserindo aqui uma Navigation Stack. O nosso projeto, o SwiftUI mesmo, ele identifica que lá na primeira tela existia uma Navigation Stack que solicitou a Detail View. A partir do momento que a Detail View é inserida lá naquela Navigation Stack, ela ganha aquelas informações de barra superior. Mas e se a gente quisesse, aqui na nossa Detail View, fazer customizações, por exemplo, de título, que é o que a gente fez lá na outra tela? Inseri esse título e nada aconteceu aqui no nosso preview. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que inserir agora uma outra Navigation Stack? Não, isso não é uma parada legal de se fazer. A Navigation Stack, ela já existe. A única coisa que você precisa fazer agora é exibir essa informação fake aqui no seu preview da direita para que você possa ver isso em ação. O código aqui embaixo é o código responsável pela exibição do nosso preview aqui na direita. Então, se você reparar, nós estamos literalmente pedindo para que ele exiba uma Detail View. Como nós não podemos inserir uma nova Navigation Stack lá dentro da Detail View, a gente pode simular o uso de uma Navigation Stack aqui fora. Agora sim, o nosso título apareceu lá em cima. Nesse caso, nós temos apenas um texto sendo transformado em um link, que faz o disparo da tela A para a tela B. Mas é muito comum algumas pessoas inserirem botões de interação dentro desses links. Então, da mesma forma que eu coloquei um texto para ser um link, eu também posso colocar um botão. Parece que tudo está funcionando, mas qual que é o problema então? O problema é que existe um conflito de atenção do toque. O Navigation Link foi criado para captar os toques do usuário, e o botão também foi criado para captar toques do usuário. Se a gente estivesse inserindo aqui um print, por exemplo, para tentar exibir lá no console, toda vez que o usuário tocar nesse botão, a gente vai conseguir ver esse conflito de interesses ali, de atenção acontecendo. Eu vou executar o nosso projeto, porque esse tipo de coisa não dá para ver ali no nosso preview, e vou abrir a nossa barra de console também. Esse primeiro toque eu vou fazer simplesmente na linha, toquei, nada foi exibido ali no nosso console. O segundo toque eu vou dar literalmente em cima do nosso botão. Toquei, de novo, nada foi exibido no nosso console. Ou seja, está tendo ali um conflito de interesses. Por mais que eu esteja botando esse pressed aqui dentro da ação do botão, ele não está conseguindo fazer o disparo. Como é que a gente consegue contornar esse tipo de situação? A gente consegue contornar isso inserindo o modificador de borderless, button style .borderless. Essa aqui não é a única forma, existem outras formas, tá, de evitar com que isso aconteça, mas isso aqui é uma forma que vai te ajudar nessas situações. Eu vou executar novamente. Quando eu toco no botão, tudo está funcionando lá no console. E agora, quando eu toco na nossa célula, também estamos fazendo a transição da tela A para a tela B. Então essa aqui é uma alternativa que você pode usar para resolver situações como essa. Não que seja proibido inserir botões dentro de Navigation Link, não é proibido, você pode fazer isso, mas tome cuidado, porque isso é uma coisa que pode te trazer problemas lá na frente. Na maioria dos casos, você consegue resolver essas situações simplesmente com o uso de Navigation Link. Eu vou voltar a utilizar aqui um VStack, só para vocês verem a diferença do Navigation Link para o Button. Coloquei um abaixo do outro. Se vocês observarem, vocês vão perceber que, visualmente, eles são praticamente a mesma coisa.
Então tomem cuidado quando vocês estiverem utilizando os botões dentro de Navigation Link. Faça uma reflexão para ver se é realmente preciso fazer dessa forma. Uma das coisas que muita gente se pergunta é como é possível passar valores da tela A para a tela B. Como a gente consegue enviar um valor para que essa informação seja utilizada lá na segunda tela? E por que as pessoas perguntam isso? Porque é muito comum você criar na primeira tela uma lista de informações e na segunda tela um detalhamento da informação selecionada. Então vamos lá. O nosso desafio agora vai ser passar um valor da tela A de Home para a nossa Detail View. Então o primeiro passo aqui é criar uma variável que vai guardar o valor do título. Ao invés de inserir Detail aqui nesse título, nós vamos inserir um valor que foi passado lá da primeira tela. Quando a gente criou essa variável, o Swift já sabe que ela é uma string, por conta do nosso type inference. Então ele já sabe que aqui existem os dois pontos e essa string. E nós estamos inserindo um valor lá dentro dessa variável. Mas para cobrar essa informação sem que ela seja pré-definida, a gente não faz essa inserção, simplesmente apaga aquela atribuição. Então agora, na linha 11, nós estamos dizendo que existe uma variável de título, mas não existe valor aí dentro. O nosso Swift, o nosso SwiftUI vai ficar doidinho querendo saber, cara, o que eu vou colocar aqui dentro? Eu não posso resolver sozinho essa informação. Então, a partir de agora, ele vai cobrar de todo mundo que tentar exibir a Detail View um valor de título. Se você olhar aqui embaixo, você vai perceber que na nossa pré-visualização já existe um erro, porque ele está tentando exibir uma Detail View e ele não sabe qual título ele insere ali dentro. A gente pode clicar aqui no Fix, vai aparecer esse title, e a gente pode colocar aqui, ó. Mas por que a gente ainda está tendo erro aqui em cima? Porque a nossa Detail View também está sendo solicitada lá na primeira tela. Vamos voltar lá? O nosso Xcode já detectou que existe um erro aqui e ele está cobrando a partir de agora que sempre que você faça a exibição da Detail View, você passe um título, senão vai existir um erro. Nós temos um Navigation Link. O destino desse Navigation Link vai ser para a Detail View e o título da Detail View vai ser Fenômeno. Esse processo é conhecido como injeção de dependência. Nós vamos injetar na Detail View a informação de título. Então, esse tipo de interface é uma das interfaces mais utilizadas aqui no iOS, quando nós temos na primeira tela uma lista com vários componentes e na segunda tela um detalhamento da informação selecionada. Eu vou incrementar aqui o nosso exemplo para que vocês possam entender isso em uma situação mais real aqui de código. Eu vou criar uma nova variável que vai ser o nosso time de jogadores. E essa variável vai ser um array de strings com os nomes dos jogadores que eu selecionei. Ao invés de criar dentro da lista um link manualmente, eu vou criar uma sequência de links customizados. Para cada jogador, eu vou exibir um novo link. Então é isso. Dentro da lista, nós estamos percorrendo todo o array de jogadores que a gente criou lá em cima, e para cada um desses jogadores, nós criamos um link. O conteúdo desse link vai ser o nome do jogador, e o destino desse link vai ser a Detail View, passando o nome de player. E se você reparar, o disclosure já existe em cada uma dessas linhas da lista. Quando eu clicar em KK, o nosso título lá da outra tela já foi preenchido porque nós fizemos uma injeção de dependência. Nós injetamos esse valor na segunda tela. Eu também queria passar uma dica interessante para vocês que pode ajudar bastante quando vocês estiverem criando as navegações de vocês através de Navigation Stack. Quando você cria um projeto em SwiftUI,
automaticamente o Xcode cria para você esse arquivo app. É o arquivo que define a primeira tela da sua aplicação. Se você olhar aqui embaixo, a primeira tela da sua aplicação é a Content View. Mas dependendo da situação, você pode colocar aqui, logo na raiz, uma Navigation Stack. Então, a partir de agora, toda vez que o nosso app for inicializado, primeiro ele vai criar uma Navigation Stack e depois exibir a nossa Content View. Como eu já falei para vocês, nós não podemos colocar Navigation Stack dentro de Navigation Stack. Nesses casos, a gente precisa fazer o quê? Remover ela daqui de dentro da Content View, porque essa tela já vai ser exibida automaticamente dentro de uma stack. Dessa forma, a sua Content View vai ter apenas conteúdo. Mas o nosso Preview aqui na direita parou de funcionar. Isso porque, no código aqui embaixo de pré-visualização dessa tela, nós estamos exibindo apenas a Content View. E agora a Navigation Stack não faz parte da Content View, ela está sendo criada por fora. Então, da mesma forma que a gente fez na Detail View, nós vamos simular uma Navigation Stack aqui dentro. A navegação no SwiftUI foi por muito tempo o calcanhar de Aquiles, e a Apple vem ano após ano incrementando aí essa parte. Nós tivemos várias melhorias e o Navigation Stack foi uma dessas melhorias. Você pode se deparar aí durante a sua jornada de aprendizado com um componente muito parecido com esse, que se chama Navigation View. A Navigation View foi por muitos anos o carro-chefe de navegação do SwiftUI. Eles são muito parecidos. A diferença é que o Navigation Stack consegue abordar as coisas de uma forma diferente. Existem exclusividades da Navigation Stack que podem fortalecer muito o seu código, principalmente quando a gente estiver ali incrementando o conceito de Data Driven, navegação baseada em dados, como, por exemplo, o Navigation Destination, o Path, mas relaxa que isso é um papo mais para frente. Nesse vídeo nós exploramos os principais conceitos de navegação básica através da Navigation Stack. Vocês viram também a customização das barras superiores, como criar links e customizar esses links. E nesse vídeo vocês também viram alguns macetes, como a utilização de botões e a injeção de dependência na hora de transmitir valores de uma tela para outra. Eu espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e a gente se encontra no próximo vídeo.